1 Samuel, capítulo 21. Davi foi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, que foi ao seu encontro tremendo e lhe perguntou: Por que vens só, sem ninguém que te acompanhe? Davi respondeu ao sacerdote Aimeleque: O rei me encarregou de uma missão, dizendo: Ninguém saiba desta missão da qual te encarreguei e te dei ordens. Quanto aos homens, combinei um certo lugar onde eles estarão. Agora, que tens à mão? Dá-me 5 pães, ou o que tiveres. O sacerdote respondeu a Davi: Não tenho pão comum, mas tenho pão sagrado. Se os homens pelo menos se abstiveram das mulheres, poderão comer. Davi respondeu ao sacerdote e lhe disse: Sim, como de costume, nós nos privamos de mulher quando saímos. Os utensílios dos homens também foram consagrados, embora fosse para uma viagem comum, quanto mais hoje os seus utensílios seriam consagrados. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porque não havia ali outro pão, senão os pães consagrados que haviam sido retirados de diante do Senhor no dia em que foram substituídos por pão quente. Naqueles dias, havia ali um dos servos de Saul, cumprindo deveres diante do Senhor. Ele se chamava Doeg, era edomeu, chefe dos pastores de Saul. Davi disse a Aimeleque: Tu tens uma lança ou uma espada aqui? Porque eu não trouxe nem a minha espada nem as minhas armas, pois a missão do rei era urgente. O sacerdote respondeu: A espada do filisteu Golias, a quem feriste no vale de Elá, está aqui enrolada num pano, atrás do colete sacerdotal. Se quiseres, podes pegá-la, porque esta é a única que há aqui. E Davi disse: Não há outra melhor, dá-me a espada. Naquele dia, Davi se levantou, fugiu de Saul e foi encontrar-se com Aquis, rei de Gate. Mas os servos de Aquis lhe perguntaram: Este não é Davi, o rei da terra? Não era sobre ele que cantavam nas danças, dizendo: Saul matou milhares, mas Davi, 10 milhares. Davi pensou muito nessas palavras e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, mudou de atitude na presença deles e fingiu-se de louco. Ele riscava os portões e deixava correr a saliva pela barba. Então Aquis disse aos seus servos: Vedes que este homem está louco. Por que o trouxestes a mim? Será que me faltam loucos, para que o trouxesseis diante de mim para fazer loucuras? Ele entrará na minha casa? Capítulo 22. Depois disso, Davi retirou-se daquele lugar e fugiu para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para se encontrarem com ele. Ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em dificuldades, todos os endividados e todos os insatisfeitos. Ele se tornou chefe deles, cerca de 400 homens o acompanhavam. Dali Davi passou para Mispá de Moabe. Ele disse ao rei de Moabe: Peço-te que deixes meu pai e minha mãe ficarem convosco, até que eu saiba o que Deus fará comigo. E ele os deixou com o rei de Moabe, e eles ficaram ali durante o tempo em que Davi esteve na fortaleza. O profeta Gade disse a Davi: Não fiques na fortaleza, sai e vai para a terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Saul ouviu que Davi e os homens que estavam com ele haviam sido encontrados. Saul estava em Gibeá, sentado debaixo da tamargueira, numa colina. Ele segurava sua lança, e todos os seus servos estavam com ele. Então Saul disse aos servos que o acompanhavam: Ouvi, agora, benjamitas. Acaso o filho de Jessé dará a todos vós terras e vinhas, e tornará todos vós chefes de milhares e de centenas? Para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e ninguém tenha me avisado que meu filho fez um acordo com o filho de Jessé, e ninguém dentre vós se compadeça de mim e me informe que meu filho havia instigado meu servo contra mim, para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então Doeg, o edomeu, que também estava com os servos de Saul, afirmou: Vi o filho de Jessé chegar a Nobe, para falar com Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele e lhe deu mantimento. E também lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, isto é, os sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles compareceram diante do rei. E Saul disse:
Ouve, filho de Aitube. E ele lhe disse: Aqui estou, meu senhor. Então Saul lhe perguntou: Por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois lhe deste pão e espada, e consultaste a Deus em favor dele, para que ele se levantasse contra mim para armar-me ciladas, como se vê neste dia. Aimeleque respondeu ao rei: Quem entre todos os teus servos é tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda, e honrado na tua casa? Acaso hoje foi a primeira vez que consultei a Deus em favor dele? É certo que não. Que o rei não atribua coisa nenhuma a mim, seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito nem pouco. Porém o rei disse: Aimeleque, tu certamente morrerás, e toda a casa de teu pai também. Então o rei disse aos da sua guarda que estavam com ele: Virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque eles também estão do lado de Davi e sabiam que ele fugia, e não me contaram. Mas os servos do rei se recusaram a levantar as mãos para matar os sacerdotes do Senhor. Então o rei disse a Doeg: Vira-te e mata os sacerdotes. Então, Doeg, o edomeu, virou-se, atacou os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam um colete de linho. Ele também atacou os moradores de Nobe, cidade desses sacerdotes. Ele matou homens e mulheres, meninos e criancinhas de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas. Entretanto, Abiatar, um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, escapou e fugiu para Davi. Abiatar contou a Davi que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Naquele dia, quando Doeg, o edomeu, estava ali, eu sabia que ele não deixaria de contar tudo a Saul. Eu sou a causa da morte de todos os da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte também procura a tua. Comigo estarás em segurança.